Pai do Senhor, meus amados, tudo bem? Pastor Eclésio aqui mais uma vez, mais um vídeo para o nosso canal. Hoje o tema vai ser bem interessante. Nós vamos falar sobre Quetura e sobre H. Daqui a pouco você vai entender que tem uma coisa fantástica que existe entre elas, né? Será que elas são a mesma pessoa? Será que não são? A gente vai descobrir isso daqui a pouco. Mas antes de mais nada, antes de eu começar, eu quero saber o seguinte: você já é inscrito no nosso canal? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, então aproveita aí e faça a sua inscrição. Se inscreve agora no nosso canal, certo? Porque tem muito conteúdo maravilhoso no canal. Então, conteúdo de curiosidades da Bíblia, conteúdo de informações de teológico para você aprender sobre teologia, orações, todos os dias nós temos orações às 6 da manhã e às 20 horas, também livros da Bíblia narrados, nós já temos o provérbio todo aí narrado, então tem muito conteúdo legal aí que você pode realmente aprender bastante da palavra de Deus, né? Então clica aí no botão se inscrever e olha, tem mais uma coisa, marca o sininho também, porque marcando o sininho, toda novidade que eu tiver aqui, você vai receber em primeira mão, certo? Em primeira mão. Então, o VIP é aquele que marca o sininho. Tá bom? Mas vamos lá, então, para o conteúdo de hoje, né? Vamos falar aí sobre o que a gente está conversando sobre isso, né? Sobre H e sobre Quetura. Essas duas pessoas, essas duas mulheres, elas surgem na Bíblia como uma como concubina de Abraão e outra como esposa de Abraão. Se torna esposa de Abraão após a morte de Sara, né? Após a morte de Sara. Bom, mas vamos entender direitinho quem foi Agar. Primeiro vou falar sobre Agar, né? Tudo que eu trouxer aqui, nós vamos trazer a Bíblia e nós vamos trazer também estudos judaicos que vão trazer um auxílio maior. Isso não quer dizer que a base é sólida a dos ensinos judaicos, mas sim a base sólida é da Bíblia. Ficaremos sempre com o que a Bíblia diz, certo? Então vamos lá. Agar, como é que surgiu Agar na história de Abraão? Agar, ela foi uma serva de origem egípcia. Como é que ela chegou até a casa de Abraão? Como é que ela chegou até Abraão? Quando Abraão teve aquele imbróglio, onde ele desceu para o Egito, lá no capítulo 13 do livro de Gênesis, e chegou lá, a Bíblia diz que ele falou que que Sarai, no caso, né, ainda era Abrão e Sarai era irmã dele, o que de fato era minha irmã, mas isso não é um assunto para hoje, depois a gente vai ver isso com mais calma, certo? Então, de fato, era minha irmã, e o que é que acontece? Ali, Faraó, como Sarai era muito bela, apesar de já ter 60 anos de idade, mas a beleza dela era tão grande que o Faraó, o principal, o homem mais poderoso do mundo, olhou para aquela mulher e ainda assim quis tê-la como sua mulher. Só que Deus protegeu aquele casal, né? Protegeu Abrão e Sara, porque Deus tinha uma promessa em cima de Abrão e Sara e não permitiu que Faraó fosse adiante no seu projeto. Como resultado disso, lançou uma série de problemas para o faraó, que o faraó ficou desesperado e mandou Abrão embora. Mas não mandou Abrão embora de mãos vazias. A Bíblia diz que faraó deu muitos bens, muito gado e mandou servos e servas, entre eles Agar. É aí que entra o ensino da sabedoria judaica, o ensino da Talmud judaica. Na Talmud judaica, o comentarista Rashi, que é um dos mais conhecidos comentaristas da Torá, do estudo bíblico, né, do Antigo Testamento, dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele faz um comentário onde ele cita que Agar era filha de Faraó. Ou seja, Agar não era qualquer pessoa. E Agar foi convencida pela mãe, que era uma das mulheres do harém de Faraó. O Faraó tinha um harém muito grande, certo? Convencida de que a ir como serva de Abraão e de Sara e de Sarai. Por quê? Porque Abraão gozava de um prestígio muito grande na época, segundo Rashi, e era respeitado demais. E, na verdade, ao longo da história do Antigo Testamento, somente do livro de Gênesis, você vai ver como ele, junto aos filhos de Het, junto ao rei de Sodoma, junto a toda a região, ele era conhecido por ser
um homem de muito caráter, um homem de muito poder e um homem muito valente. Então ele era muito honrado, ele era muito celebrado naquela época. A mãe de Agar convenceu Agar, então, de que era melhor que Agar fosse serva de Abrão e Sarai do que fosse esposa de um egípcio qualquer. Né? Então você vê o prestígio que Abrão tinha. E Agar seguiu viagem, então, com Abrão. Tempos depois, por falta de paciência para que o filho de Abrão chegasse, né, ele, junto com Sarai, principalmente da parte de Sarai, Sarai pegou Agar, e a Bíblia fala que Agar foi entregue por Sarai para Abrão para que ela tivesse um filho com ele, no lugar da própria Sarai. E aí nasceu Ismael, né, Ismael. E nasce Ismael, e Sarai e Agar começa então a desprezar Sarai. Sarai então se zanga, briga com ela e vai pedir para o marido para que o marido a expulse do local. Né? De fato, Abrão assim o fez, mas depois trouxe ela de volta. Com o tempo nasceu Isaac. Né? E nasceu Isaac, e quando Isaac nasceu, Agar, juntamente com Ismael, novamente começam a zombar, e essa palavra, esse texto, zombar, diz que era uma atitude idólatra, né? O segundo Rashi, e nessa zombaria, aí Sarai, mais uma vez, intercede com Abraão, né? Já Abraão, não mais Sarai, mas Sara agora, Sara intercede com Abraão, e Abraão ouve Deus falar para ele que era para realmente mandá-los embora, e a Bíblia diz que Abraão os despediu. Né? Passou-se o tempo, Isaac cresceu, teve o sacrifício, tudo direitinho, e Sara morre. No que Sara morre, Ismael entra novamente na história. Ismael estava sumido desde a saída de Sara, desde a saída de Agar até esse momento. Aí Ismael entra novamente como indo ao poço. Diz novamente o Rashi, que Ismael foi buscar justamente Agar após a morte de Sara. Foi trazer de volta a morte de Sara. E aí que entra o capítulo aonde Quetura aparece, que é o capítulo 24 do livro de Gênesis. Nesse capítulo, então, Quetura surge, aparece, e a Bíblia fala que ela se casa, que Abraão tomou a Quetura como esposa, não mais agora como concubina, mas como esposa. Não era uma concubina, mas era uma esposa. Né? Então, com Quetura, Abraão teve mais filhos. Bom, segundo Rashi, Quetura, cujo nome significa incenso, era nada mais, nada menos que a própria Agar. Segundo Rashi diz que Agar ela passou a ter um comportamento digno, se arrependeu, mudou de atitude, e o seu nome, inclusive, foi mudado para incenso. E ele utiliza como argumento justamente essa passagem, a mudança de nome tanto de Abraão como de Sara, né? Que ambos chamavam-se Abrão e Sarai, e se Abrão e Sarai puderam mudar de nome, Agar pode mudar o nome também para Quetura. Então, e Quetura, então, é mencionada por Rashi, agora segundo Rashi, como a própria Agar, que saiu da condição de concubina e passou à condição de esposa. Bom, essa é uma teoria que foi levantada pelo Rashi, né? Onde você encontra essa passagem em alguns livros conhecidos, não são poucos. O próprio Flávio Joséfo, que escreveu a história dos Hebreus, ele cita a Quetura como sendo a própria Agar, o Midrash e a Talmud, principalmente, sobretudo, nessas passagens, nesses escritos de Rashi, do sábio Rashi, do rabino Rashi. Porém, esse tema, ele não tem assim, ele não tem
concordância nem sequer entre os próprios judeus, né? Então, alguns escritores judeus, eles discordam dessa posição. Alguns escritores judeus, eles discordam dessa posição, né? O, o tratado, alguns escritores africanos, como Odula Equiano, o teólogo inglês John Gill, também, eles discordam que tenha sido a mesma pessoa. Por quê? Porque não existe nenhuma referência bíblica para isso. Não existe nenhuma referência bíblica para isso. O que se sabe de fato é que Abraão, apesar do texto, lá no capítulo 25, perdão, não, 24, trazer Sara como esposa, certo? Em alguns textos, por exemplo, 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 32, traz Quetura como concubina. Também o próprio texto do capítulo 25 fala que Abraão dispensou os filhos das concubinas. Ou seja, é possível também que houvesse mais de uma concubina, e não só a Sara. Apesar de que esse é um imbróglio que não foi resolvido, certo? Não foi resolvido pela Bíblia, nem por Rashi, nem por nenhum dos antigos escritores. Sabe-se apenas que Abraão a princípio, a Bíblia tratou Sara ou Quetura como esposa, e é nisso que a gente deve se firmar. Né? Quando a Bíblia diz que era esposa, então era esposa. Então, quando de fato Sara morreu, certo? Abraão se casou com Quetura. Né? Havia outras concubinas, é possível que houvesse outras concubinas. E é possível que essas concubinas fossem justamente Agar. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele dispensa os filhos das concubinas e não da esposa. E esses filhos das concubinas incluem também Ismael e os outros filhos todos. Então, o que a gente pode imaginar, o que é que a gente pode concluir? Que Sara, que anteriormente era chamada de Sarai, foi a primeira esposa de Abraão, anteriormente chamado de Abrão, e a mulher que ele mais amava. Sua importância para Abraão era muito maior do que as suas concubinas, certo? Pois deixou tudo que tinha para Isaac. Isso daí é fato, né? E já e o texto mostra isso, que de fato a esposa de Abraão foi Sara. Pode ser que Abraão tenha casado com Quetura, a Bíblia deixa esse relato. Porém, como trata depois como concubinas, a gente entende, certo, que Agar e Quetura eram mulheres diferentes e eram concubinas. Por quê? Porque no versículo aonde se trata sobre esse assunto, lá no capítulo 25, se fala a palavra concubinas, ou seja, mais de uma concubina. Então, Agar e Quetura. Então, quem eram as três mulheres de Abraão? Aqui foram as mulheres de Abraão, esposa de fato, só Sara. Concubinas, Agar e Quetura. Se você gostou desse esclarecimento, se você gostou desse vídeo, você pode marcar com um like aí. Se você não gostou, marca com seu dislike também, não tem problema. Se você quer ver outros vídeos do nosso canal, então clica aí, marque aí que nós vamos estar diariamente lançando, jogando vídeos aí para que você possa ampliar o seu entendimento da palavra de Deus, e que Deus abençoe e até o próximo vídeo.